Eu não virei vegetariana por ideologia e nem por uma decisão racional. Foi algo que naturalmente passou a acontecer comigo conforme eu fui tomando mais conhecimento e ia escutando mais o meu próprio corpo. Meu nome é Liane e esse aqui é o Conversa com Chá, um momento em que a gente conversa um pouco mais sobre yoga, filosofia, sobre coisas que vão acontecendo na minha vida e que estão relacionadas a tudo isso e o que mais tiver para que movimenta essa nossa vida. Pega o seu jazinho, seja muito bem-vinda e vamos começar mais uma conversa. Essa ela não é uma história sobre certo ou errado, ou sobre como cada pessoa deve comer. Eu só quero compartilhar um pouquinho mais sobre como naturalmente essa transição começou a acontecer para mim, como foi o processo e tudo que eu fui aprendendo e vivenciando no caminho. Eu não tinha grandes intenções de virar vegetariana quando eu me mudei para o Butão. Eu já contei aqui no Conversa com Chá mesmo como foi a transformação que aconteceu na minha vida, quando no ano de 2017 eu larguei tudo que eu tinha, carreira, profissão, casa e toda a vida estabelecida que eu tinha no Brasil, para me mudar para o Butão. Eu vou deixar aqui o vídeo para você, se você quiser saber um pouco mais como foi essa história. Mas o fato é que quando eu cheguei no Butão, a princípio eu não tinha intenção de mudar a forma como eu me alimentava. Mas eu não tive outra escolha, na verdade. Primeiro porque até então eu trabalhava na indústria farmacêutica, eu ganhava um vale-refeição e eu achava muito mais prático simplesmente comprar comida pronta do que cozinhar. Eu vivia sozinha até então e, na verdade, cozinhar nunca foi, até aquele momento, um grande forte meu. Eu dizia que eu não gostava de cozinhar e eu evitava a todo custo, porque, inclusive, quando eu cozinhava, as coisas não ficavam muito boas. Então, eu tinha criado aquela mentalidade, aquele conceito na minha mente de que eu não era uma boa cozinheira e de que aquilo não era pra mim. E aí eu me mudei para o Butão. No Butão, eu vivia perto da cidade de Paro, mas ainda assim eu vivia, na verdade, no meio da floresta. Paro ainda estava a 30 quilômetros da minha casa. Eu vivia numa região chamada de Pambiça, no alto das montanhas. Inclusive, ficava a mais de 1.000 metros de altitude acima de Paro. Então, eu praticamente estava isolada de tudo e era, inclusive, muito mais frio do que era. E ali eu morava numa casinha, naquela época, minúscula, de madeira, pequenininha, era um quarto, uma cozinha e um banheiro. Tudo bem pequenininho, apertadinho, e tudo que eu tinha naquela época era uma geladeira pequena, com um freezer ainda menor. Então eu já não tinha grandes condições de comprar carne, de armazenar. Eu também tinha um fogãozinho pequenininho, não tinha forno, e era aquilo que eu tinha ali. Além disso, o Butão, na verdade, já é que não tem um grande costume de consumo de carne. O Butão é um país muito pobre, então se você for dar uma olhadinha e entender um pouco mais sobre o Butão, você vai ver que é um país pobre. Outra coisa é que a matança de animais é proibida. Então não existe a matança dos animais no Butão. Eles consomem carne, mas toda essa carne consumida no país, ela é importada. Ela vem ou da Índia ou de algum outro país ali próximo, mas eles não têm isso lá, é proibido. Então não é algo comum de se comer. As pessoas ainda comem de vez em quando, mas geralmente em ocasiões especiais, num evento importante, ou às vezes uma vez por semana tinha ali no refeitório da escola, alguma coisa ali que era o evento. Não era algo comum no dia. Além disso, os açougues do país, eu não posso dizer que eram super limpos e arrumados com a melhor condição higiênico-sanitária que a gente está acostumado a viver no Brasil. Então, as poucas vezes que eu fui num açougue, porque eu estava, a princípio, desesperada, eu fiquei um pouco assim, falei: não sei, não sei sobre". Mas a verdade é que, no começo, aquilo me fez muita falta. Eu estava acostumada a comer carne e, na verdade, até sem pensar, eu comia muita carne. E
Faça você o exercício, porque eu nunca tinha parado para pensar a quantidade de carne que eu comia no meu dia a dia quando eu morava no Brasil. Porque no meu café da manhã sempre tinha ou um peito de peru, às vezes um presunto, alguma coisa ali. Aí depois no almoço de novo alguma coisa, depois na carne de novo, às vezes no lanche da tarde também entrava de novo aquele peito de peru no meu sanduíche, então eu acabava comendo muito sem nem perceber. E aí, além de tudo, todos esses embutidos e essa coisa toda. E aí, quando eu me mudei para o Butão, eu não tinha nada disso e foi um choque, assim. E eu falei: "Nossa, gente, eu tô sentindo muita falta de comer carne". E foi difícil para mim no começo. E aí, junto a esse processo de não ter carne, eu também não tinha mais restaurantes, como eu estava acostumada até então. E eu passei a ter que cozinhar, porque eu não tinha outra opção. Eu morava de novo a 30 quilômetros de distância, tudo que eu podia fazer era uma vez por semana ir para a cidade fazer algumas compras e cozinhar a minha própria comida. E, enfim, e aí a gente foi passando por esse processo. E aí o interessante é que, na verdade, eu passei a gostar de cozinhar. Não só isso, eu passei a descobrir que eu sou uma boa cozinheira. E é até engraçado, porque hoje quando eu falo isso para as pessoas que eu amo cozinhar, e quem me conheceu lá atrás fala: "Você cozinhando?". Hoje não só eu amo cozinhar, como eu cozinho para fora, inclusive. Eu tenho um pequeno negócio de comidas veganas, que eu faço algumas coisinhas aqui para fora, e as pessoas que hoje me conhecem falam: "Nossa, a Liana é uma ótima cozinheira". E eu ouço isso e falo: "Nossa, tá até estranho no meu ouvido", porque é algo que pra mim no passado eu tinha essa mentalidade de que eu não era boa naquilo. Mas eu passei, na verdade, a descobrir um prazer que eu não sabia que existia dentro da cozinha. Bom, então, o que foi acontecendo é que eu fui comendo menos carne naturalmente, simplesmente porque era como a vida se mostrou pra mim. Como eu disse, não foi uma decisão que eu tomei e falei: "Vou virar vegetariana". A vida assim fez e eu comecei a comer menos carne. Mas aí nessa época eu já estava vivendo uma fase de tentar me observar melhor. E eu comecei a sentir, a notar diferenças no meu corpo. Eu percebia que quando eu vivia no Brasil, sempre após o almoço me dava sono. E eu tinha vontade de tirar aquele cochilinho pós-almoço. E eu nunca mais senti essa vontade depois que eu passei a consumir menos carne. Também fui vendo que meu corpo naturalmente tinha mais energia para passar o dia, eu me sentia menos cansada, menos pesada. Fui também notando mais clareza de pensamentos. Comecei a observar tudo isso, eu falei: "Será que isso pode ter alguma relação com a carne ou não?". Comecei a estudar então um pouco. Foi quando minha mente curiosa falou: vamos então entender um pouco melhor disso". E comecei a assistir vários documentários, eu li alguns livros, eu vou aproveitar e deixo aqui na descrição alguns links de alguns livros que eu li. Eu acho que eles não têm a tradução para o português, mas eu vou deixar mesmo assim o link aqui nos comentários. E passei a, então, começar a explorar um pouco mais essa experiência do consumir menos carne. Como eu disse, eu não parei de vez, foi uma transição muito suave. Eu ainda consumia carne toda vez que eu ia na casa de alguém e tinha algum evento especial, ou quando eu ia em algum restaurante tinha opção, então eu consumia, e assim foi. Quando eu vim então para o Brasil, 1 ano depois, de pra visitar, passar o Natal e tudo mais, tinha churrasco em todos os lugares. Todo mundo que eu visitei me recebeu com churrasco e eu fui comendo, né, tô aqui, vou comer carne e tudo. E aí foi quando eu realmente tive a experiência comprovada, porque eu comecei a me sentir muito mal. Em vários aspectos. Então, meu intestino passou a funcionar muito mal, eu me sentia pesada, intensa, com a mente um pouco mais enevoada. Eu já estava nessa época fazendo práticas de meditação e eu comecei a perceber a diferença que isso fazia nas minhas práticas de meditação. Eu tinha inclusive, logo antes de ir para o Brasil, passado uma temporada na Índia, e na Índia foi quando também, nas aulas de filosofia e tudo mais, eu comecei a ter conhecimento do termo Ahimsa, que significa não violência, e Ahimsa é um termo muito complexo,
muito intenso, mas eu não vou entrar nele nessa conversa agora. Mas sim, uma das coisas da não violência é a gente não fazer mal para o outro, e isso inclui absolutamente qualquer ser vivo. Mas também significava não causar violência a mim própria. E foi por isso também que eu nunca deixei de comer carne quando eu sentia vontade. Eu percebia que se o meu corpo estava pedindo por aquilo, é porque ele ainda estava precisando. Então eu fui fazendo esse processo de forma muito gentil comigo mesma. Todas as vezes que eu sentia a necessidade de comer, eu falava: agora eu vou comer, porque é o que meu corpo está pedindo. Então, depois que eu voltei do Brasil para o Butão, eu voltei então com essa decisão de que eu ia parar de comer carne. Depois que eu tive toda aquela experiência lá, depois de tudo que eu já tinha estudado, que eu já tinha visto, e aí sim eu tinha feito grandes reflexões sobre o assunto, eu decidi que então eu ia transicionar verdadeiramente para o vegetarianismo. Até então não tinha sido uma decisão consciente, eu tinha só sido como as coisas foram acontecendo. Nesse momento eu decidi sim, vou fazer essa transição, mas vou continuar ela de forma suave, como eu tenho feito até então, sempre respeitando o meu corpo e as minhas necessidades. Então o que foi acontecendo é que eu ia comendo cada vez menos. E aí, se a gente ia em algum restaurante, eu pensava, sempre antes de pedir, eu não fazia nada no automático. Eu só ia pensando, é isso que eu quero? Eu quero comer carne hoje? Meu corpo precisa comer carne hoje? A maioria das vezes, meu corpo respondia que ele não precisava e que não era aquilo que eu queria. Então eu comi outra coisa. Mas todas as vezes que o meu corpo disse sim, eu preciso de carne hoje, eu comi. E assim foi um processo por não. Eu já não vou me lembrar exatamente quanto tempo, mas talvez foi mais um ano nesse processo, ou mais alguns meses, eu não me lembro exatamente. Mas eu lembro exatamente do último dia que eu comi carne. Tinha uma hamburgueria na capital do Butão, em Thimphu, e servia carne de iaque, que é a vaca dos Himalaias, né? E eu gostava desse hambúrguer, e como nós fomos até Thimphu, num final de semana específico, eu falei: "Ah, então eu vou aproveitar, quero ir naquela hamburgueria, porque eu quero comer o hambúrguer de iaque". E quando eu comi e coloquei na minha boca, eu não senti prazer naquilo. E eu senti e falei: eu cheguei no meu momento, meu corpo já não mais precisa disso, isso já não me serve mais". É esse o meu último momento de carne. E foi uma decisão, como eu disse, muito consciente, não foi nada abrupto, foi tudo muito tranquilo, muito de observação mesmo. E naquele momento eu percebi então que eu já não precisava mesmo mais daquilo. E esse foi o último dia que eu comi carne. Depois disso eu nunca mais comi. E eu nunca mais senti vontade. Então, em nenhum momento teve alguma coisa que eu estava vendo ali as pessoas comendo e falava: "Ah, eu também queria". Não, eu realmente nunca mais tive nenhuma vontade de comer carne na minha vida. Depois disso, eu continuei o meu processo de transição daí para peixes e frutos do mar, e fui fazendo da mesma forma, de forma gentil e tranquila, até o momento em que eu percebi que também eu estava tranquila sem comer aquilo e que eu já não mais precisava. Enquanto eu morava na Tailândia, na verdade, eu cheguei a começar um processo de novo tranquilo e gentil de transição daí para o veganismo. Eu tinha tomado essa decisão, dessa vez de forma bem consciente, e passei a, em casa, não ter absolutamente nada de origem animal, e eu ainda consumia alguma coisa quando eu ia na casa de alguém, alguma coisa que eu não ficava ali perguntando qual é que era. Mas quando eu engravidei, eu acabei decidindo voltar a tomar leite e comer ovos. Então hoje eu consumo muito pouco, mas eu ainda consumo de vez em quando. Então eu ainda não entrei agora nesse processo. Esse foi a minha história da transição para o vegetarianismo. Como eu disse, não tem aqui nenhum relato de o que é certo, o que é errado e você deve comer assim ou assado. A única coisa que, se eu posso aqui te fazer um convite apenas, é o de se observe. Porque, inclusive, eu passei com uma médica recente que comentou sobre isso, sobre como para determinadas pessoas alguns tipos de carne fazem bem, outros tipos de carne não fazem bem.
E, enfim. E a verdade é que nós somos seres únicos, individuais, com uma composição única e às vezes o que funciona para uma pessoa não é o que funciona para outra. E aqui sem ainda vir com todos os existem mil e uma coisas em volta desse assunto, ele é muito complexo, muito profundo, e é muito importante que nós estejamos mais abertos a essa conversa em todos os níveis. Porque a verdade é que a maneira com que o consumo de carne é feito no mundo hoje, não pode continuar acontecendo, senão a gente não vai ter um mundo para viver daqui a um tempo. De alguma forma, nós precisamos repensar a maneira com que nós nos alimentamos. Não somente com relação à carne, mas com relação a absolutamente tudo. A toda essa quantidade de ultraprocessados, a esse excesso das coisas, enquanto o que realmente nutre o nosso corpo são os alimentos que vêm da terra. Então, eu só trago aqui mesmo o convite para você se observar. Começa a observar dentro do seu corpo o que é que te faz bem, o que é que te traz energia, o que é que te rouba energia. Na ciência do Ayurveda e do Yoga, existe esse conceito que são as qualidades das coisas, são separadas em três, em Yoga nós chamamos isso de gunas, que são tamas, rajas e sattva. Então, tudo aquilo que é tamas, ela rouba energia, ela te deixa num... E o que é rajas te dá energia. E o que é sattva tá equilibrado, em balanço. Então, na verdade, a gente precisa pensar o máximo possível em ficar só no sattva. Porque a gente não quer entrar muito nem para um lado nem para o outro. A gente pode consumir um pouco disso e um pouco daquilo. Lógico que sempre olhando e observando o que é que funciona pra gente. Porque, de novo, nós somos diferentes. Mas sempre focando no sattva. E aí eu só queria mesmo trazer esse convite e lembrando que o ahimsa, ou não violência, ou qualquer coisa que a gente for pensar, a gente também precisa sempre pensar em não causar violência contra nós mesmos. Então, sempre fazendo qualquer decisão e qualquer tipo de transição que a gente for fazer na nossa vida, sempre com esse olhar de cuidado e acolhedor, primeiro para nós, e aí também para o mundo e para tudo que está ao nosso redor. Essa foi a minha história de como tudo foi acontecendo. Eu acredito que essa transição para o vegetarianismo também teve um efeito na maneira com que as coisas aconteceram com o meu ovário policístico, que eu tinha uma síndrome e uma relação completamente diferente com o meu ciclo feminino, que depois foi alterado. E eu vou deixar também aqui o vídeo para você, porque eu acho que pode ser bem interessante linkar essas duas conversas. Eu agradeço, como sempre, pela sua presença até aqui, por me ouvir, por abrir esse espaço e por compartilhar comigo também esse momento. Eu vou adorar saber como isso chega para você, se você já passou por alguma transição como essa, se não, como foi, como é, se você pensa em passar, compartilha aqui comigo que eu vou adorar saber. Se isso fez sentido para você, se inscreva no canal, continua por aqui. Eu vou continuar vindo aqui com um chazinho para contar mais histórias de tudo isso que vai aqui fazendo parte nisso que a gente chama de vida. E também trago sempre um pouco de yoga, um pouco de respiração, um pouco de meditação. E também continua comigo se você tem interesse em participar dos retiros. Eu conduzo pelo menos uma vez ao ano um retiro no Brasil somente para mulheres. Nesse retiro eu faço convite para que a gente experimente por um final de semana a refeição vegetariana. Nós estaremos ali naquele período trabalhando um pouco mais com a nossa mente e com coisas um pouco mais sutis do que somente isso que a gente conhece aqui da matéria. E aí, entrar numa refeição um pouco mais vegetariana e um pouco mais voltada para o sattva nos ajudam muito nesse processo. Então, esse também fica um convite. As informações para o próximo retiro de Fora para Dentro também estão aqui embaixo. Eu vou amar ter você lá. Muito obrigada pela presença. Até!